de volta com o quadro Pergunta Direito. Eu estou aqui com o Dr. Antônio Bacelar, que na semana passada já conversou com a gente um pouco sobre a nova lei que beneficia os empregados domésticos. Hoje a gente vai voltar a falar sobre este assunto, mas desta vez as pessoas vão fazer as perguntas, viu, Dr. Bacelar? Muito obrigada por estar aqui de volta no quadro Pergunta Direito. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui presente. Bom, vamos começar já ouvindo a primeira pergunta. Vamos lá? Meu nome é Socorro Buna e eu queria saber quantas horas extras a empregada doméstica pode fazer por dia. Dona Maria do Socorro, respondendo a sua pergunta, o empregado doméstico, de uma maneira geral, ele vai somente poder realizar por dia, no máximo, 2 horas extras diárias. Nada mais do que isso. É o que é permitido e já pacificado, inclusive, pelo TST, pelo Tribunal Superior do Trabalho. Bom, agora eu também vou aproveitar para fazer uma pergunta, doutor Bacelar. Dormir no trabalho não dá direito a acréscimo no salário e hora extra? Deve ser paga se trabalhar mais de 44 horas semanais? O que a CLT determina para o empregado comum, que agora o empregado doméstico também está inserido na mesma situação, é o trabalho de 8 horas diárias e 44 semanais. Então, o empregador ele vai ter que ter um controle dessas horas para justamente evitar um futuro problema na Justiça do Trabalho, onde esse empregado doméstico viria a buscar, a pleitear essas verbas extras, né, e poderão ser pleiteadas caso o empregador não tenha esse controle de entrada e saída e repouso também do empregado doméstico. Doutor Bacelar, como se dá esse pagamento pelo trabalho aos domingos? O trabalho do empregado doméstico agora exercido nos dias de domingo deverá ser pago em dobro, não esquecendo que o empregado que trabalhar aos domingos terá o seu descanso também preservado durante a semana, um dia de repouso semanal. Bom, agora vamos ouvir mais uma pergunta aí de um telespectador. Vamos lá, né? O direito dos empregados está sendo assegurado, né? E o direito do empregador, né? Até onde vai esse direito? Como é que a gente assegura também o direito do empregador frente à questão do direito e do dever e essas relações de trabalho que se estabelecem entre o empregado e o empregador? Dona Veralice, com relação ao que foi perguntado, o empregador doméstico, neste momento, ele pode agora fazer com que seja cumprido todos os requisitos do artigo 482 da CLT, que nada mais é do que a maneira que deve ser aplicada e os casos que devem ser aplicados às demissões por justa causa do empregado. Então, a partir de então, o empregado doméstico que não quiser desenvolver suas atividades conforme foi contratado, que tiver, por exemplo, não querendo atender às solicitações ou aos mandos do empregador, no caso caracterizaria uma insubordinação. Então, por todos esses motivos, o empregado deverá receber advertências, suspensões e até mesmo ser punido através de uma demissão por justa causa. E aí observamos que o empregador também passará a ter direitos e deverá sim exercê-los. Doutor Bacelar, o FGTS, ele deve ser recolhido a partir de quando? Existe uma divergência doutrinária com relação à situação do FGTS. Uma parte dos estudiosos já evidenciam que o recolhimento de FGTS deve ser feito a partir do momento em que passou a vigorar a emenda constitucional número 72, que é a emenda dos empregados domésticos. Porém, uma outra parte de estudiosos entende que a emenda constitucional número 72 ainda depende de regulamentação. Ao meu ver,
até para que sejam evitados problemas judiciais futuros e fiquemos à mercê desses entendimentos judiciais. Ao meu ver, o melhor é já ser recolhido a partir de então. Ok, doutor Bacelar, também está se discutindo a possibilidade de se criar o Simples para o empregador. Nesse caso, quais são as vantagens desse Simples, caso venha a acontecer de fato? O Congresso Nacional, após a aprovação da emenda constitucional número 72, já evidenciou que, ao mesmo tempo que houve uma valorização dos direitos da doméstica, dos empregados domésticos em geral, houve também um receio em razão do índice de desemprego que pode ser aumentado. Então, o próprio Congresso Nacional já está estudando uma possibilidade da criação de uma lei complementar, de uma lei ordinária, para a criação de um Simples para o empregador, ou seja, o empregador poder aglutinar todos os impostos, todos os encargos que deverão ser pagos ao empregado em um único imposto, denominado Simples, onde o percentual acerca desse imposto será bem menor do que hoje é cobrado para cada imposto que deverá ser pago. Doutor Bacelar, obrigada pela participação hoje no quadro Pergunta Direito. Eu que agradeço mais uma vez por poder estar participando deste brilhante programa. Muito obrigada. E para você que está aí nos acompanhando, fica aqui o espaço aberto para você fazer a sua pergunta direito. Você pode mandar qualquer dúvida que você tiver nessa área, ainda sobre esse tema. Você pode estar mandando a sua pergunta para o e-mail programareferencial@hotmail.com e o doutor Bacelar vai estar respondendo para você. Até o nosso próximo encontro.